você pode encontrar a Igreja Adonai Internacional. E falando em oração, irmão Filipe, o que é que nós podemos pedir aos nossos ouvintes? Olha, nós vamos pedir agora que você mande uma mensagem, que você convide mais alguém para participar deste programa. E também, mais tarde, nós temos interação. Então, logo terminar a pregação, nós teremos interação. No entanto, você pode se preparar agora para criar as condições que é para ligar mais tarde, comprar saldo, mandar mensagens, convidar mais alguém. E certamente você vai ser abençoado. Mas olha que agora eu vou lhe convidar já você a pegar na sua Bíblia, no seu bloco de notas, na sua caneta, e vamos a uma palavra de poder com o irmão Abel, ou pastor Abel Suco. Mas antes mesmo de dizer, gostaria só de dizer que, amado ouvinte, enquanto você ouve a pregação, se você tem capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se você tiver já um pedido de oração agora mesmo, mande já o seu pedido de oração para o 927 68 98 69. Atenção, ouvintes, eu não estou a pedir para ligarem para este número. Eu estou a pedir para mandarem já o pedido de oração. De modo que quando terminar a pregação, nós, após terminarmos o ensino, possamos abrir a linha e começar a orar, tanto para os pedidos de oração em mensagem e também os ouvintes que irão ligar para nós. Amém? 927 68 98 69. Amém? Vamos ouvir uma palavra de poder com o convidado desta noite, que é o pastor Abel Suco. Está me roubando tempo. Esqueceste? Não estava aqui. Não tem live. Não, sim. Quando ele está a falar, está a perguntar. Esqueci de falar aqui. Shalom Adonai, nós estamos mais uma vez de volta conforme o nosso secretário nos apresentou, sou Abel Suco, no outro lado de linha, para nos poder partilhar aqui uma palavra de Deus boa e proveitosa. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso patriarca, nosso pai, reverendo Jorge Batista. Louvo a Deus pelo meu pai que me representa lá no AMBO, que me cuida lá no AMBO, missionário Domingos de Itacumbi. Louvamos a Deus, né, porque mais uma vez estamos aqui, Deus nos concedendo privilégio para nós, na verdade, partilharmos a palavra. Deus seja louvado por isso. Sendo assim, nós vamos, nesse tempo, abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu, na verdade, trouxe algo básico, algo que, na verdade, já tem nos passado pela mente, algo simples e proveitoso, algo que muito de nós conhecemos. Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de Deus fazer as coisas existir, né? E é, na verdade, um tema muito curioso, porque Deus tem a sua maneira de fazer as coisas existir. Sendo assim, vamos orar nesse tempo. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça, queremos louvar o teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui e de maneira intencional, né? Para que nós possamos ouvir a tua palavra e isso se repercutir na nossa vida espiritual, social, acadêmica, material, enfim. Então, se conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Você já abriu a tua Bíblia no livro de Gênesis? Eu creio que sim. Vamos ver então o Gênesis capítulo 1, versículo 3, o versículo 9, o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 20. Vamos começar pelo livro de Gênesis, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Versículo 10. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares.
e viu Deus que isso era bom. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. Vamos então para o versículo 20 e último. E disse Deus, produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Conforme havia dito, nós vamos falar sobre 3 formas de Deus fazer as coisas existir. Tomara que nós tenhamos tempo suficiente, porque, na verdade, posteriormente nós vamos entrar num tempo de oração. Eu quero orar por você, independentemente da enfermidade que você tenha. Eu quero orar e eu tenho certeza que Deus vai curar você lá, no outro lado da linha. E, meus queridos irmãos, os nossos eruditos teólogos nos mostraram sempre que a Bíblia ela foi escrita em linhas, em livros, e ela é composta por 66 livros, e existem livros bíblicos que foram escritos há um tempo muito antigo, dentre os quais nós podemos ver o livro de Jó, e também nós aqui vemos o livro de Gênesis. Gênesis é um livro muito antigo, foi escrito, segundo o comentário da maioria dos teólogos, dizendo que foi escrito por um homem de Deus naquela época chamado Moisés. Moisés era um homem que na verdade foi usado por Deus para que por meio dele pudesse remover o povo da terra do Egito, a fim de que fosse levado para uma terra onde Deus havia lhes prometido. E quando nós olhamos, se assim nós podemos dizer, Moisés escrevendo, abordando esse primeiro capítulo, nós vemos detalhes a respeito da criação, a respeito do Criador, mas ele não procura ser muito detalhista, porque se fosse assim, a Bíblia, a literação que nós temos aqui não seria suficiente para ele poder descrever todos os detalhes, tais como todos os detalhes que compõem uma árvore, a árvore da manga, a árvore. Então ele procura, na verdade, se basear nos detalhes que são muito e mais importantes a respeito da criação do universo e apresentação do Criador. Então, sendo assim, Moisés ele começa primeiramente apresentando, meus queridos irmãos, o Criador. E ele vai dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, meus queridos irmãos, no versículo 3, ele vai dizendo assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Percebamos uma coisa, meus queridos irmãos, é que no versículo 1, Moisés ele está nos apresentar o Criador. No versículo 3, ele vai nos mostrar algumas características deste Criador. Ele está querendo dizer que Deus fala e Deus faz, porque ele diz, e disse Deus, significa que Deus fala. Amém. Esse Deus que é Criador dos céus e da terra, do universo, é um Deus que fala, que se comunica. E quando ele disse, haja luz, houve luz. O que quer dizer que esse Deus que é Criador, ele é um Deus que fala e ele é um Deus que faz. Logo, nos ajuda a perceber que Moisés ele está a nos mostrar um Deus que é Criador, um Deus que fala e um Deus que faz. Então, meus queridos irmãos, se Deus é um Deus que é Criador, é um Deus que fala, é um Deus que faz, significa, ou concluímos dizendo, que a nossa vida, ela precisa se basear num Deus que é Criador, num Deus que fala e num Deus que faz. A tua espiritualidade precisa estar baseada num Deus que é Criador,
num Deus que fala e num Deus que faz. O teu emprego, o teu trabalho, a tua família, ela precisa se basear num Deus que é criador, num Deus que fala e num Deus que faz. Infelizmente, nós temos visto muita gente que Deus dele é, mas Deus dele não faz. Uns até, Deus dele é, Deus dele faz, mas Deus dele não faz. Outros, Deus dele é, Deus dele infelizmente não fala, apenas faz. Amém. Apenas faz. Mas o nosso Deus, o Deus que Moisés está aqui a nos mostrar, é um Deus que é criador dos céus e da terra, é um Deus que fala e é um Deus que faz na tua vida. Sendo assim, Deus vai falar na tua vida e Deus vai fazer. Deus é um Deus que fala, é um Deus também que faz. Deus vai fazer e vai falar. Deus não é mudo, por isso ele fala. Deus não apenas faz, por isso ele também fala. Então, perceba uma coisa, na tua vida você vai ver um Deus que vai fazer e um Deus que vai falar. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se comunica, ele é um Deus de relacionamento e ele é um Deus que faz as suas promessas, que fala as suas promessas, estabelece as suas leis, estabelece os seus mandamentos e ela faz as cumprir. E se você puder acompanhar este mesmo versículo, você vai ver que Moisés, ele procura, na verdade, detalhar, repetir algumas palavras. E fez Deus, e disse Deus, e fez Deus, e disse Deus. O que significa dizer que Moisés está nos apresentar, meus queridos irmãos que estão lá no outro lado, de um Deus que fala e um Deus que faz. O teu Deus, ele tem que falar e ele tem que fazer. O nosso Deus, ele fala e ele também faz. E você pode ter certeza que esse Deus que está falando, ele vai fazer. Se Deus te falou alguma coisa, podes crer que no tempo dele, ele poderá fazer aquilo que ele te falou. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a parte disso tudo, procuramos resumir esses detalhes e nós entramos ao nosso tema sobre as formas de Deus. Deus utiliza algumas formas para ele fazer as coisas. Amém. E o versículo 3, ela já nos mostra a primeira forma. A primeira forma é que Deus, ele faz as coisas por meio da sua palavra declarativa de fé. Aleluia. Deus ordena, Deus fala e as coisas acontecem. Yes. E esta palavra declarativa de fé, ela não é semelhante a uma fé relacionada ao fruto, ao nosso caráter, a essa fé que nos leva a aceitar Jesus Cristo. Não, nem é semelhante à fé de esperança, acreditar aquilo que vai acontecer amanhã. Não, é uma fé imperativa, ela é uma fé afirmativa, ela é uma fé presencial. Porque quando Moisés vai, na verdade, escrevendo a respeito da comunicação, da maneira como Deus se comunica, ele diz, e disse Deus, haja luz. Yes. Então você percebe que esse texto ele está no presente. Deus está nos mostrar que ele fala e as coisas se manifestam. Ele fala e as coisas acontecem. E meus queridos irmãos, essa habilidade de falar e as coisas acontecerem, Deus decide partilhar, decide colocar dentro de nós. Infelizmente nós perdemos essa capacidade de declarar e as coisas acontecer porque houve uma condição aqui que é a intervenção do pecado, mas Deus por meio de Jesus Cristo restaurou e nos deu esse poder por meio do Espírito Santo para que nós possamos falar e as coisas começarem a acontecer. E um exemplo prático é a respeito do nosso livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23.